Na aula de hoje nós vamos falar de um tema que é muito interessante, qual seja o papel do Estado público, o papel do Estado e do gasto público, a intervenção do Estado na economia brasileira. Pergunto para vocês, meus caros, o Estado ele interviu pouco ou bastante na economia brasileira? Então, historicamente, o Estado brasileiro ele se caracteriza por apresentar uma baixa intervenção na economia brasileira ou uma intervenção elevada. O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês sobre esta temática? Será que o Estado brasileiro ele é um Estado que intervém bastante quando comparado aos demais Estados? Ou será que ele é um Estado que intervém pouco? Mais do que isso, quais são os condicionantes históricos? Quais são os fatores que levaram o Estado a intervir consideravelmente na economia brasileira? O que a teoria tradicional irá nos dizer? Ela mostra que a intervenção do Estado na economia ela está relacionada ao efeito deslocamento, ou seja, o Estado aumenta o seu gasto em períodos de crise e também precisa aumentar o seu gasto, por exemplo, através da teoria keynesiana. A teoria keynesiana mostra que em períodos de crise, em períodos de retração da economia, o Estado ele precisa aumentar os seus gastos para manter o nível de atividade econômica. Mais do que isso, para fazer este país sair da crise na qual ele se encontra. Quais são as explicações tradicionais para a estatização? Ou seja, quais são os principais argumentos, os fatores que justificam a maior intervenção do Estado na economia? No total, são 5 fatores, quais sejam a presença de externalidades, ou seja, determinados setores. Vamos pegar, por exemplo, o setor de energia elétrica. Ou se não, o setor de transporte. Ou ainda, o setor de saneamento básico. O que nós observamos? A produção de energia elétrica, por exemplo, ela gera uma externalidade positiva. Por quê? Porque a energia elétrica ela é um insumo amplamente utilizado pelo setor industrial, amplamente utilizado pelos demais setores. Ou seja, trata-se de um insumo transversal, o qual é utilizado nos mais distintos setores de tal forma que a oferta em quantidade adequada e a baixos preços deste insumo, ele é importante para garantir a competitividade da economia. Então vejam o que nós temos aqui. Pelo fato deste insumo ser transversal, isso significa que se o preço desse insumo for baixo, este país ele vai ter maior competitividade. Então vejam, justamente a oferta de energia a baixos preços
justifica a intervenção do Estado e o fornecimento, a criação de condições mais adequadas, o aumento na oferta desse insumo. Por quê? Porque se o governo não ofertar este insumo, digamos, se esse insumo for ofertado em condições inadequadas, a um preço muito elevado, isso vai comprometer a competitividade da economia, fazendo com que o país não consiga crescer, não consiga se desenvolver economicamente. Mais do que isso, o que nós observamos? A construção de uma usina envolve um investimento inicial elevado. O que acaba fazendo com que a iniciativa privada não tenha interesse em investir neste bem. Mais do que isso, o retorno obtido é muito baixo. Se a rentabilidade, o retorno deste setor é muito baixo, a iniciativa privada também não vai ter incentivo a investir. E por fim, se o tempo para retirar do investimento for elevado, a iniciativa privada também será desestimulada. Então vejam, essas três características apresentadas pela produção de energia elétrica, o fato de serem necessárias, de ser necessário um elevado montante de recursos, um investimento inicial muito elevado na construção de uma planta, o fato do retorno, da rentabilidade ser muito baixa e o fato do tempo necessário para retirar o investimento ser muito elevado, nós estamos falando aqui de décadas, de 10, 20, 30 anos. Todos esses fatores desestimulam o investimento por parte da iniciativa privada, de tal forma que o governo precisa assumir o papel de protagonista e realizar diretamente o investimento na produção deste bem. Para a produção de transportes, vale o mesmo raciocínio. Novamente, nós temos um bem, um insumo que ele é transversal, ele é amplamente utilizado, de tal forma que a sua oferta a baixos preços se mostra uma condição imperativa para que a competitividade da economia seja garantida. No caso de saneamento básico, nós não temos externalidades positivas. O que acaba incentivando o governo a investir nesse bem não é a presença de externalidades positivas, mas de externalidades negativas. Por exemplo, se em uma determinada localidade, vamos imaginar uma localidade aqui. Imagina o seguinte, aqui é uma determinada região, de tal forma que nessa região passa um córrego. Então, passa um córrego por essa região, e essa região ela é uma região ocupada, é uma região cheia de casas. Qual que é a implicação que isso tem? Esse córrego, se as pessoas jogarem todo o seu lixo, todo o seu esgoto diretamente no córrego, o que vai ocorrer? Isso estimulará a proliferação de doenças, sendo que a proliferação dessas doenças criará um custo para o Estado. O Estado ele terá um custo uma vez que ele precisará fornecer serviços de saúde para essa população. De tal forma que a construção de um sistema de saneamento básico possibilita eliminar essa externalidade negativa criada pelo fato
da população jogar o seu lixo, o seu esgoto no córrego, e isso acaba estimulando o surgimento de vetores de doenças. Então, nós já vimos que a presença de externalidades, outros fatores que justificam a intervenção do Estado na economia. A presença de ganhos da escala. Vejam aqui, o que nós estamos falando? Nós estamos abarcando todas as falhas de mercado. Conforme nós já vimos ao longo da disciplina, a intervenção do Estado ela é justificada justamente devido à presença de falhas de mercado. A presença dessas falhas acaba estimulando a intervenção do Estado. Quais sejam externalidades, economia de escala, a necessidade de estabilização da economia, a presença de mercados imperfeitos e de falhas da informação. Além desses fatores, o Jean Piaget ele coloca alguns fatores adicionais que também acabam restringindo e desincentivando a intervenção, a iniciativa privada, justificando a intervenção do Estado. Então, quais seriam essas razões para a estatização? Primeiro de tudo, falta de apetite da iniciativa privada. Aqui, no nosso exemplo do saneamento básico, nós já vimos que existem diferentes fatores que fazem com que a iniciativa privada ela não tenha incentivo, ela opte por não realizar investimentos em algumas áreas, algumas tecnologias, na produção de alguns bens e serviços que são essenciais, como por exemplo, transporte e energia elétrica. Estes bens, eles apresentam elevadas externalidades, eles apresentam custo inicial elevado, baixo retorno, elevado tempo para tirar esse retorno, a iniciativa privada simplesmente não investe nesses bens. Outra razão, presença de ganhos da escala. Motivos políticos nacionais e controle de áreas de recursos naturais. Aqui, por exemplo, nós podemos utilizar o exemplo edílico do modo como que o Brasil começou a intervir na economia. Imagina o seguinte, lá na década de 20, na década de 1930, o Estado ele percebia que existia uma necessidade da existência de uma siderúrgica nacional. Por quê? Justamente devido à necessidade, em termos nacionais, em termos de defesa nacional, a presença de uma siderúrgica em território nacional era estratégica. Porque todos os armamentos pesados, eles dependem de ferro, eles dependem de aço. O que nós estamos falando aqui? De caminhões, tanques, aviões, entre outros. Então vejam, a produção destes armamentos, claro, armas, todos esses armamentos e esses veículos, eles dependem de ferro. Se um país ele não possui uma capacidade de produção própria de ferro, ele fica vulnerável em termos de defesa nacional, porque ele depende da importação de insumos e em períodos de guerra, o comércio internacional cessa de tal forma que este país ele não vai conseguir importar estes insumos. Assim, o governo brasileiro, ele por diversas vezes, em diversas tentativas, ele tentou estimular tanto os empresários nacionais quanto os empresários internacionais a construírem uma siderúrgica em território nacional. No entanto, quando nós pegamos uma siderúrgica, o que nós observamos? Primeiro, tecnologia. Era uma tecnologia que não se encontrava disponível no mercado. Segundo, investimento elevado, baixo retorno e elevado tempo para tirar o investimento.
Todos esses fatores fizeram com que a iniciativa privada ela não tivesse interesse em realizar esse investimento. Quando que o governo brasileiro conseguiu ter a sua própria siderúrgica? Apenas em 1943, se eu não me engano, com a construção da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional. Por quê? Porque o Estado, dado o contexto da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele conseguiu fazer uma parceria com os Estados Unidos. Na verdade, foi uma das condições. Até então, o Brasil ele se declarava neutro. Ou seja, tem a Segunda Guerra Mundial, eu sou um país neutro, eu não vou me envolver, não me identifico com nenhum dos lados. No entanto, após um conjunto de eventos, e após os Estados Unidos cederem e fornecerem algumas concessões para o Brasil acabou ingressando no lado dos aliados. Entre essas concessões, o que nós temos? Companhia Siderúrgica Nacional, ou seja, a construção de uma companhia siderúrgica, de uma siderúrgica em território brasileiro. Então vejam o que nós temos aqui. O início do processo de intervenção do Estado na economia brasileira, ele ocorreu devido a uma necessidade, em um contexto de guerra, devido à necessidade de proteção, de garantir os interesses nacionais. Então vejam, o Brasil ele só começou a intervir mais diretamente através do Estado devido a motivos políticos nacionais. Por quê? Porque em termos militares, o Brasil precisava ter uma siderurgia para poder fazer frente à demanda gerada pela Segunda Guerra Mundial. E claro, por fim, devido à necessidade de controle de recursos naturais. Por quê? Porque o Brasil tinha jazidas importantes de ferro. Essas jazidas elas estavam sendo... existiam grupos internacionais que tinham interesse nessas jazidas, de tal forma que o governo ele precisou regulamentar e garantir que essas jazidas elas seriam exploradas por brasileiros, possuindo como finalidade principalmente a indústria siderúrgica. Em outras palavras, o governo ele cria a CSN e logo na sequência ele cria a Companhia Vale do Rio Doce. Não me recordo agora corretamente a data, mas ambos foram no começo da década de 40. Companhia Vale do Rio Doce. Também ambos foram em 40, 42, 43, algo assim. Se mais para frente nos slides, nós vamos ver de forma mais detalhada, então nós vamos ver a data em que ocorreram esses eventos. Assim, o que nós observamos? O Estado ele intervém diretamente na economia brasileira, produzindo ele mesmo os bens, além, é claro, de utilizar todos os instrumentos que ele tem à sua disposição para canalizar, orquestrar e direcionar os recursos. Ou seja, o Estado ele age como um grande catalisador dos investimentos. Vejam, este é um ponto que é importante ter bem claro. O Estado, quando nós falamos de economia brasileira, a intervenção do Estado não ocorre apenas através do investimento direto. Não ocorre apenas através do investimento do Estado. Aqui nós temos o nosso Estado. Então, esse Estado ele investe diretamente em alguns setores, através da criação de estatais. No entanto, essa intervenção direta do Estado na economia, ela é apenas um fator secundário. Por quê? Porque além da Estado, da intervenção direta, da estatização,
da criação de empresas estatais, o Estado ele tem uma função muito importante. Ele utiliza os instrumentos que ele tem à sua disposição para direcionar, canalizar investimentos, dar incentivos, subsídios. Aqui nós estamos falando do quê? Criação, por exemplo, de linhas de financiamento, concessão de subsídios, de incentivos, entre outros, isenção de impostos. Ou seja, o Estado ele recorre aos diferentes elementos, aos diferentes mecanismos que ele tem à sua disposição para direcionar os investimentos privados e estimular o investimento nesses setores que eram considerados estratégicos e que até então não eram desenvolvidos em território nacional. Quais fatores que também influenciaram o investimento do Estado? Então vejam, o que o Estado faz? Mais do que investir diretamente, ele centraliza as decisões e também centraliza os recursos. Entre os mecanismos utilizados para isso, claro, por que surge essa necessidade? Por exemplo, principalmente devido à presença de um mercado de capitais pouco desenvolvido em território nacional. Como que o sistema financeiro brasileiro não era desenvolvido, ainda era um sistema financeiro incipiente, o Estado ele precisou intervir diretamente. Por exemplo, realizando empréstimos. Ele também recorre ao seu imposto inflacionário. Por quê? O imposto inflacionário, a inflação, ela é um mecanismo de financiamento, é um mecanismo de poupança forçada. Por quê? Toda vez que o Banco Central emite dinheiro, o que acontece com o dinheiro que está nas mãos das pessoas? Ele perde valor. Então veja o que nós temos aqui. Nós podemos imaginar a seguinte situação. Nós temos aqui o nosso Banco Central, sendo que ele emite dinheiro. Sempre que este Banco Central emite dinheiro, o dinheiro na mão das pessoas, aqui na mão das pessoas, ele perde valor. Melhor dizendo, este valor ele é transferido para o Banco Central. Por quê? Porque o Banco Central agora ele tem, digamos, se ele emitiu R$1 milhão, significa que ele tem R$1 milhão a mais para injetar na economia. Só que esta injeção de dinheiro vai provocar um processo inflacionário que vai fazer o dinheiro possuído pelas pessoas perder valor. Em outras palavras, nós estamos falando do quê? De transferência de recursos monetários da população para o Banco Central. Vejam o que nós temos aqui. Um mecanismo de poupança forçada. Por quê? Porque esses recursos que estavam na mão de pessoas que são imprevidentes, de cidadãos que iriam gastar todo esse dinheiro, ele é transferido para o Banco Central, sendo que o Banco Central, o governo, ele direciona esses recursos para realizar aqueles investimentos considerados estratégicos. Portanto, a inflação é sim um mecanismo de poupança forçada. Outra forma, imposto inflacionário. Bom, conforme nós já vimos, tributos, o aumento de tributos, a concessão de subsídios de tributos, entre outras formas de financiamento. Quais são as características da intervenção do Estado na economia brasileira? Vejam, este ponto é importante. O que o Jean Biagi nos coloca? O Estado ele não interviu na economia brasileira interferindo na iniciativa privada.
Não, muito pelo contrário, meus caros. O Estado, ele intervém justamente buscando complementar a iniciativa privada. Ou seja, identificando aquelas áreas nas quais a iniciativa privada não possui interesse em investir e complementando. Ou seja, o Estado ele não interfere nas decisões privadas, muito pelo contrário. Quero dizer, ele interfere, mas ele interfere no bom sentido, viabilizando investimento em áreas consideradas estratégicas. Por exemplo, vamos imaginar a cadeia montadora aqui, a cadeia de produção de carros. O que o Estado vai fazer? Ele vai dar toda a assessoria para esse setor. Por exemplo, aqui ele irá investir na construção de uma siderurgia. Essa siderurgia ela irá possibilitar a oferta de insumos, de matéria-prima a baixos custos para a produção de carros. A iniciativa privada não tem interesse em construir uma siderurgia porque é um investimento que demanda muito recurso, é um investimento caro e um investimento que dá baixo retorno. O Estado faz o quê? Ele vai lá e constrói essa siderurgia. De forma semelhante, a construção das estradas. O Estado ele realiza a construção dessas estradas. O fornecimento de energia, da energia necessária tanto para mover estes carros, quanto para produzir dos carros, que as montadoras necessitam para produzir os carros. O Estado faz o quê? Ele vai lá, primeiro ele identifica se a iniciativa privada tem interesse em fazer esses investimentos. Uma vez que a iniciativa privada não manifeste interesse, o Estado vai lá e realiza este investimento. Então vejam, todos esses investimentos eles são necessários para o quê? Aumentar a rentabilidade da montadora. Assim, o Estado, ao realizar os investimentos, ele não concorre diretamente aqui com a montadora. Muito pelo contrário, ele busca complementar a iniciativa privada, viabilizando os investimentos da iniciativa privada. Por quê? Porque se o Estado ele não tivesse construído uma montadora, se ele não tivesse construído uma siderurgia, se ele não tivesse construído as estradas, se ele não construísse as usinas responsáveis por fornecer energia, tanto energia elétrica para a montadora, quanto petróleo, gasolina, combustíveis para que estes carros andem, não iria ser vantajoso a construção dessa montadora. Assim, o Estado, ao realizar todos esses investimentos acessórios, ele possibilita que a montadora ela tenha uma maior rentabilidade, estimulando, catalisando os investimentos da iniciativa privada. Ou seja, o que o Estado faz é dar suporte à iniciativa privada, não é concorrer com a iniciativa privada. O Estado ele ocupa espaços vazios, ele ocupa espaços nos quais a iniciativa privada não tem interesse em realizar investimentos. Claro, quando nós comparamos o Brasil com outros países, o que nós observamos? Nos países desenvolvidos, o Estado ele investe principalmente nos chamados bens sociais. Aqui, bens sociais. Ou seja, saúde, educação, infraestrutura. Quando nós vamos para os países em desenvolvimento, o que se observa? Estes países, além de ofertarem os chamados bens sociais, eles também realizam investimentos no sistema produtivo.
Ou seja, eles interferem diretamente no sistema produtivo. Por quê? Porque o desenvolvimento destes países ele é retardatário. Esse investimento, esse desenvolvimento retardatário, ele ocorre num cenário de economia mundial oligopolizada. De tal forma que alguns investimentos e alguns setores produtivos, como por exemplo siderurgia, são investimentos que a iniciativa privada não faz, de tal forma que o Estado ele precisa intervir diretamente no sistema produtivo, realizando esses investimentos para viabilizar os investimentos privados. Ou seja, o Estado ele precisa fornecer os insumos e a infraestrutura necessária ao desenvolvimento econômico. Justamente por causa disso, os países em desenvolvimento acabam precisando realizar uma maior intervenção nas suas economias, não se limitando à oferta dos bens sociais, mas também realizando investimentos produtivos diretamente. Além disso, nos países em desenvolvimento, o Estado ele também precisou planejar o desenvolvimento econômico e investir em setores estratégicos. Pergunto: o Brasil, quando comparado aos demais países em desenvolvimento, o Brasil ele interveio mais na sua economia ou menos? O que vocês acham? Na realidade, o Brasil ele se caracteriza por apresentar uma maior intervenção na economia. Ele buscou solucionar problemas da balança de pagamento, controlou empresas estrangeiras diretamente, priorizou determinados projetos de investimento, ou seja, ele centralizou as decisões de investimentos e utilizou seus instrumentos para direcionar os investimentos privados. Então vejam, quando nós olhamos para a economia brasileira, uma das características é exatamente essa centralização do governo das decisões de investimento. Ou seja, o governo ele utiliza todos os instrumentos que ele tem à sua disposição para centralizar, orientar, coordenar e direcionar os investimentos privados. Entre os instrumentos utilizados pelo Brasil: isenção de impostos, proteção tarifária, alíquotas diferenciadas da importação, fonte de demanda também. E as formas de intervenção: concessão de subsídios, financiamentos, investimento direto, fonte de demanda. O Estado ele também age como regulador, financiador, agente produtor. Então, o Estado, quando nós olhamos para o Estado brasileiro, ele intervém na economia das mais distintas formas, limitando importações, diversificando exportações, reduzindo o consumo doméstico, desenvolvendo fontes domésticas de energia, promovendo o desenvolvimento agrícola, protegendo firmas domésticas, fazendo investimentos em áreas tecnológicas estratégicas. Ou seja, comparado inclusive aos demais países em desenvolvimento, nós observamos que o Brasil ele interveio muito mais na economia brasileira. Na próxima aula nós continuamos discutindo o modo como que o Brasil interveio na economia. Vamos realizar uma rápida discussão agora. Vamos reservar um momento para tirar as dúvidas.